Oi, querido, tudo bem? Querido, é isso mesmo. A Igreja Católica cercou tudo, querido. Cercou os 4 continentes e cercou todas as religiões do mundo, tá, querido? Você é pastor e teólogo, né? Então, aí você falou que é interessante aquele áudio que eu mandei pra você, né? E você é aí de Santa Catarina, né? Então, querido, quando fala Satanás, não tem igreja de Satanás? Então, isso é título dado aos papas também. O Papa ele tem o título de Satanás, tá, querido? Pode ver que o mesmo cajado que o Satanás está lá na porta da igreja dele é o mesmo cajado que está com o Papa. Só que esse cajado fica mais escondido, sabe? Esse cajado o Papa só usa quando vai usar uma certa autoridade, tipo de guerra, sabe? Não diz, não diz nos livros que eles escreveram que ele é o Senhor da guerra e o Senhor da paz? Então, quando ele vai formatar alguma guerra para algum país, ele usa aquele cajado que o Satanás usa. Certo, querido? Não fala que o Deus é o Senhor também da guerra, o Senhor da paz, e fala que o Lúcifer também, que manda no mundo. Então, Lúcifer já não é o Papa que se veste branco, certo? Existe o Papa que se veste branco, existe o Papa que se veste preto. Se alguém quiser as provas, querido pastor, não vou mandar esse áudio só para o senhor, não, tá? Vou mandar para algumas pessoas aqui, e para alguns grupos, manda para o povo da África também, e lá da Itália também, de Portugal, vou mandar para eles também. Então, o Papa Negro é ele que tem o título de Lucifer. Ele só se veste preto. Então, ele manda mais do que o Papa que se veste branco. Mas só que os dois que governam o mundo, certo? É do Vaticano que sai a ordem para o Pentágono. E o Pentágono manda a ordem para a ONU. Quando eles querem que tenha guerra em algum país, é a ONU que manda os exércitos lá do americano, Estados Unidos, que o maior exército do mundo é Estados Unidos, né? Mais poderoso, né? Até alguns meses atrás, né? Mas daqui para frente está mudando já. Então, o Vaticano manda ordem para a ONU manda ordem para o Pentágono e o Pentágono manda ordem para o Exército dos Estados Unidos. Aí eles vão lá e bombardeiam o país, mata lá os presidentes dos países e faz a guerra para o mundo, né? Então, ele é o Senhor. Quando fala Senhor, gente, é título, gente. Senhor, gente, não é a nossa força criadora, não, gente. Quando fala Senhor Maicon, Senhor André, Senhor Luciano, Senhor Silvio Santos, Senhor é título, gente, é dado a ser humano, gente. Gente, abre a mente, as coisas tão simples. Mas o povo não entende, não. O povo se limitaram nas palavrinhas fraquinhas, palavrinhas michuruca. O povo se limitaram e acha que aquilo que eles aprenderam é verdade. Gente, abre a mente. Então, quando fala Lucifer, o Papa Negro, certo? Agora, quando fala Deus, Jeová, Javé, aí God, Gadu, né? Aí já é o Papa que se veste branco, já é o Leão 14 agora atual. Antes era o Papa Francisco. O Papa Francisco tinha esses títulos. E antes do Papa Francisco era aquele outro Papa. E antes do outro Papa era o outro que morreu, João Paulo II. E assim vai indo, gente. É um título sempre atual. Morre um Deus, levanta outro Deus. Morre um Lucifer, levanta outro Lucifer, ué. Morre um Satanás, morre um Gadu e levanta outro. Por causa disso que a maçonaria sempre está adorando o Gadu, ué. Porque é título dado ao Supremo, ao Papa. Morre um Gadu, levanta outro. Morre um Deus, levanta outro. Morre um Lucifer, é título sempre dado a esses dois papas, gente. Esses dois papas governam o mundo já há quase 2000 anos, gente. Tá bom? Aproximadamente 16 séculos atrás. Foi quando começou a Igreja Católica. 16 séculos, há 1.600 anos atrás. 16 séculos que a Igreja Católica domina o mundo. E sempre existiu esses dois papas, ué. Certo, querido? Quando fala Anás e Caiufás, gente, eram dois papas da época de Tibiriçá. Só que Anás e Caiufás é apelido, gente, tá bom? Eu tenho o nome verdadeiro deles dois aqui. E é Tibiriçá que é o Jesus, gente. Gente, a coisa é tão simples. Aí tem pessoas aqui que eu falei para estudar, eu falei para eles estudar, né? Estudar o latim, pelo menos um pouquinho, né? Estudar o latim, eu estudei 6 anos, né? A teologia. Eu falei para eles estudar o latim, estudar teologia, estudar história e estudar física. Eles falaram que não adiantar estudar porque não vai
Não vai ter, não vai ter o conhecimento que eles têm. Então, querido, mas então, aí é fogo. Não quer estudar? Tudo bem. Mas, infelizmente, é o Vaticano que botou tudo para o mundo. Toda a ciência, química, física, matemática, tudo escrito em papéis, foi o Vaticano que formatou, gente, mandou para o mundo. As 3 primeiras faculdades do Brasil, gente, de 500 anos para cá, era faculdade jesuíta, católica. Certo? Só existia 4, gente. 4. Uma em São Paulo, na Bahia, Espírito Santo e em Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, aliás. Era em São Paulo, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro. As primeiras 4 faculdades do Brasil, gente. De 500 anos para cá. E quem botou? A Igreja Católica, gente. Era faculdade jesuítica. E era só padre que dava aula. Somente padre, somente sacerdote. Quando fala sacerdote, gente, é padre. Quando fala sumo sacerdote, que eu já falei isso um montão de vezes já, é papa. Todas as vezes que você vê na Bíblia, gente, sumo sacerdote quer dizer papa. Vocês sabiam, gente, que Malaquias era papa? Malaquias era bispo, bispo da Igreja Católica. Zacarias era papa. Zacarias era papa, Joel era papa, Ageu era papa. Certo, gente? Todos eles eram papa. E Malaquias era bispo da Igreja Católica. Se vocês tiverem dúvida, eu mando as provas para vocês, ué. Então, vai ficar ainda nessa, gente? Sai dessas crendices, gente. O oxigênio é tudo, gente. Vocês estão dando honra ao homem e estão desonrando a força formadora que criou vocês, que sustenta vocês, que mantém vocês de pé. E esse oxigênio, gente, esse oxigênio tem te mostrado alguma coisa, gente? Tem te dado alguma visão? Tem gente que fala, eu tenho minha espiritualidade. Então, que espiritualidade é essa, gente? Cadê? Que eu que tenho intimidade com o oxigênio, que conheço ele nos profundos, que ele que me formou, me sustenta, me dá vida, me mantém de pé. E quando ele sair de mim, eu vou ir para a terra? Cadê? Ele nunca tem me mostrado coisa, nunca tem me mostrado nada, gente. Nada espiritual. O oxigênio, gente, o fôlego da vida, o fôlego que me dá a vida, nunca tem me mostrado espiritualidade nenhuma. Nada assim que o povo fala aí de extraordinário, assim, espiritualidade, gente. Vocês estão entendendo? Cadê? Nunca vi nada, não conheço nada. E nem o Vaticano nunca viu nada, não conhece nada. Por causa disso que o Vaticano engana vocês, velho. Com o negócio de Lucifer, Deus, aí, Jeová e Gadu, engana os maçons, e God, engana os americanos lá nos Estados Unidos. Isso é tudo mentira, gente, da Igreja Católica. Tá bom, gente? O grande jardim do Éden, gente, que a teologia fala, gente, é a Amazônia, gente. Tá comprovado, gente. Só vocês que estão cegos ainda. Que não sabem disso ainda, né? Então, que espiritualidade que essa que existe, gente, que não tem mostrado vocês que a Amazônia é o jardim do Éden? Que eu tenho os quatro nomes dos rios verdadeiros aqui. O Pison, o Eufrate, o Tigre e o Gião. Eu tenho o nome dos 4 aqui. Todos os 4 brotam na Amazônia. E circulam o mundo todo. Então, que espiritualidade é essa, gente? Que espiritualidade é essa, gente? Do mal ou do bem? Que não dá a vocês o número da Mega Sena para vocês ficar ricos e sair dessa miséria. Sair dessa miséria, essa mendigaria, essa pobreza de vocês. Que espiritualidade é essa, gente? Que revelação é essa, gente? Do bem ou do mal, que não tira vocês dessas asneiras, gente. Essa hipocrisia e essa mendigaria que muita gente vive, gente. Mendigaria em todas as áreas. Financeira, saúde, espiritualidade que não existe. Gente, desperta para a vida. Tá bom, pastor? Pastor, quando eu começo a falar essas coisas, pastor, aí eu não consigo, quando eu vivia na mentira, pastor, eu pregava para multidão, certo? 15 anos atrás, 20 anos, 30 anos atrás, eu pregava para multidão, pastor, quando eu vivia na mentira. Então eu estou gravando esse áudio para o senhor, parece que eu estou gravando para milhões de pessoas, ou até bilhões. Eu não estou gravando só para o senhor, pastor. Como de fato eu não estou, né? Porque eu vou mandar aqui para vários países e vários continentes. Vários não, né? 4 continentes só. Só tem 4 continentes. País que tem uns 200 aproximadamente. Tá bom, queridos? Para abreviar esse áudio, não ficar muito enjoativo, porque quem escuta meus áudios de 15 anos para cá, já tá calejado e cascudo, já tá enjoado já
de conhecer essas verdades que eu falo. Só vocês que estão ainda, tadinhos, tapados aí, ó, iludido com crendices e religiões. Tudo montado, gente, do Vaticano. É só o Vaticano e na Holanda, gente, que escrevia todas as Bíblias que vocês imaginam. Todas as Bíblias em papéis, tá bom? Para todos os países, todos os continentes. Foi a Holanda que mandou, gente. Por que os originais estão tudo na Holanda? Por que o nome verdadeiro desses homens está tudo na Holanda? Vocês acham que vocês vão ver algum nome verdadeiro em alguma Bíblia? Por incrível que pareça, gente, de todas as Bíblias que eu tenho, só é em 3 Bíblias que existe o nome verdadeiro de Paulo, gente. Somente em 3 Bíblias que existe o nome verdadeiro de Paulo. É o único, porque em todas as Bíblias do mundo, gente, tá mentiroso todos os nomes da Bíblia, todos. Somente em 3 Bíblias tem o nome verdadeiro de Paulo, que eu tenho aqui, que é a King James, a Judaica Completa e a NVI inglesa. Somente essas 3 Bíblias, dos 8 tipos de Bíblia que eu tenho aqui, em todos os países, somente em 3 Bíblias que tem o nome verdadeiro de Paulo, que é Saul, Saul, S-A-U-L, Saul, apelido Paulo, Francisco, Zumbi dos Palmares, Shaul e Saulo. Viu? Tudo isso é apelido dele, ó. Shaul é apelido, Saulo é apelido, Paulo é apelido, Francisco é apelido, Zumbi dos Palmares é apelido. O nome dele verdadeiro é esse, gente. S-A-U-L. É só visitar as 4 estátuas dele. Tem uma estátua aqui no Rio, depois das Barcas. Tem uma estátua aí no centro de São Paulo. Tem uma estátua em Minas Gerais. E tem uma estátua em Espírito Santo. É só vocês ir lá e visitar a estátua dele. Tá lá o nome dele lá, ó. Ao mestre Saul, líder de todos os povos, dos pretos, dos mestiços, dos brancos, dos indígenas, dos cafusos e dos mamelucos, líder de todos os povos, em homenagem ao mestre Saul, apelido Zumbi dos Palmares. Morreu decapitado e falava 6 idiomas. E ele era preto. Então, gente, que revelação é essa, gente? Que espiritualidade é essa, gente? Que nunca foi revelado a vocês, gente. Que o Paulo aqui é o Zumbi dos Palmares. Que quem pediu a cabeça dele foi o imperador Melo, com apelido de Nero. Era imperador, agora se fala governador. Era imperador Melo, apelido Nero. Nero é apelido, gente. Nero é comida de cachorro, gente. Tá bom? Nunca existiu no mundo um imperador chamado Nero, não. Nero é título. E que revelação é essa, então, gente? Que vocês não sabem que ele é o Melo, que pediu a cabeça do Paulo, Zumbi dos Palmares. Então, gente, sai disso, gente. Sai dessas crendices, tá bom? Com todo o carinho que eu tô falando isso, gente, tá bom? E todo sentimento. Tudo de bom para vocês, gente. Abre as vistas, desperta, gente. Desperta, sai das enganações, gente. Um abração para todos que vai ouvir esse breve áudio aí. Tudo de bom para todos.